Estados Unidos anunciam venda milionária de 196 bombas planadoras Stormbreak, que promete revolucionar a frota de caças F-35 e a defesa da Bélgica. Os Estados Unidos aprovaram recentemente uma significativa venda militar à Bélgica, envolvendo as avançadas bombas planadoras GBU-53B Stormbreak, fabricadas pela Raytheon, com um valor estimado de 115 milhões de dólares. Esta aquisição inclui não apenas as bombas, mas também apoio logístico e programático essencial para o seu uso. A Bélgica solicitou a compra de até 196 unidades das bombas guiadas GBU-53B Small Diameter Argumentation Bomb 2 SDB-2 Full Range UR, que serão utilizadas para equipar frotas de caça F-35A do país. Este pedido abrange também unidades de treinamento de tripulação de carregamento de armas SDB-2, além de treinamento e suporte logístico, assegurando que todas as necessidades de operação e manutenção sejam atendidas. Essa aquisição estratégica visa fortalecer a capacidade de combate da Bélgica, permitindo que seus F-35 estejam sempre prontos para enfrentar ameaças contemporâneas e futuras. A Agência de Cooperação para a Segurança e Defesa dos Estados Unidos destacou que a Bélgica não enfrentará dificuldades em integrar esses novos equipamentos em suas forças armadas, reforçando a prontidão militar e a capacidade de sua ação contra ameaças regionais. A GBU-53B é uma munição de precisão, pesando aproximadamente 250 libras, com um alcance superior a 40 milhas. Essa bomba pode ser lançada de grandes altitudes e em alta velocidade, utilizando tanto o GPS quanto o sistema de navegação inercial. Para alcançar seu alvo de maneira autônoma, esse equipamento avançado proporciona à Bélgica uma flexibilidade operacional sem precedentes essencial para missões complexas. Além disso, a GBU-53B possui um sofisticado buscador de 3 modos. O radar de ondas milimétricas permite a detecção e rastreamento de alvos em condições climáticas adversas como nuvens, chuva, neblina, poeira. A tecnologia de imagem infravermelho melhora a discriminação e reconhecimento de alvos, capturando assinaturas térmicas com precisão. Por último, o laser semi-ativo garante que a bomba possa ser guiada até um ponto designado por forças terrestres ou aeronaves. Com a implantação das GBUs, GBUs com 3 bombas Stormbreak, a Bélgica estará significativamente mais bem equipada para responder a ameaças em seu espaço aéreo, além a combinação das capacidades avançadas das bombas com a versatilidade dos caças F-35A cria uma plataforma robusta e segura para a defesa nacional. A compra dessas bombas é um passo crucial para assegurar que a Bélgica mantenha uma força aérea moderna e eficaz, capaz de operar em cenários complexos e em constante mudança. Em que áreas a corrida armamentista entre a Rússia e os Estados Unidos podem se intensificar? A pergunta. Especialistas explicam. A perspectiva de uma retomada da corrida armamentista nuclear, mas já em novas áreas, é visível nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Disse o chefe do Centro de Estudos Militares e Políticos do Instituto dos Estados Unidos e Canadá da Academia de Ciências da Rússia, Vladimir Batyuk. A perspectiva de uma nova corrida armamentista nuclear é claramente visível em novas áreas, não apenas no nível da tríade nuclear estratégica clássica, mas também no nível de novos meios de lançamento de armas nucleares, tanto estratégicas de alcance intercontinental quanto de médio alcance, disse Batyuk.
Outro especialista, professor associado de teoria política do Instituto Estatal das Relações Internacionais de Moscou, Ivan Timofeev, disse que as condições prévias para a nova dimensão da corrida armamentista surgiram agora. Segundo ele, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, inevitavelmente, vão aumentar suas capacidades de mísseis nucleares no segmento de mísseis de curto e médio alcance. É claro que isso afeta a estabilidade estratégica, aumenta as incertezas e os riscos em relação às duas potências nucleares. O colapso do regime de controle de armas que ocorreu no contexto de uma crise mais profunda das relações entre a Rússia e os Estados Unidos, da Rússia do Ocidente coletivo, reduz a segurança e a previsibilidade no relacionamento, explicou. No dia 2 de agosto, marcará 5 anos do término do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, concluído entre a União Soviética e os Estados Unidos em 1987. De acordo com o tratado, as partes se comprometeram a não produzir, testar ou implementar mísseis balísticos de cruzeiro terrestre de alcance curto e intermediário. O tratado entrou em vigor em 1º de junho de 1988, sem prazo de vigência, até ser rescindido pela retirada unilateral dos Estados Unidos em 2019. Complexo militar industrial dos Estados Unidos espera grande aumento das vendas. A Força Aérea dos Estados Unidos estima que o valor dos seus contratos no exterior aumente 60% no período entre outubro de 2003 e setembro de 2004, principalmente com a Turquia e a Grécia. A Força Aérea dos Estados Unidos espera que suas vendas militares estrangeiras anuais cresçam 60% no atual ano fiscal norte-americano, escreveu na quinta-feira o portal Defense News. Os oficiais da Força Aérea disseram na terça-feira a repórteres que o serviço prevê a reserva de mais de 46 bilhões em venda de armas no ano fiscal de 2024, que ocorre entre outubro de 2003 e setembro de 2024, acima dos 28,7 bilhões do ano fiscal de 2023. Isso se deve em grande parte ao aumento das compras de caça F-35 e F-16, uma transação estimada em até 23 bilhões de até 40 caças F-16 para a Turquia, além de kits de modernização para 79 caças que sua frota vem sendo preparada antes, mas enfrenta oposição entre vários legisladores americanos. Os negócios estão crescendo, disse o general de brigada Jeffrey Grati, chefe do Centro de Cooperação e Assistência à Segurança da Força Aérea dos Estados Unidos. Nossos parceiros reconhecem que o mundo está novamente perigoso, comentou ele. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também aprovou em janeiro a venda de até 40 caças F-35 e equipamentos associados para a Grécia por até 8,6 bilhões. O país europeu assinou um contrato inicial de 3,8 bilhões em julho para as primeiras 20 dessas aeronaves, podendo chegar a 40. Revelado o vídeo do local de queda de míssil ataques dos Estados Unidos na Crimeia. O governador de Sebastian Paul comentou a queda de submunições no míssil após a interceptação, que deve ser destruídas assim que os civis sejam evacuados temporariamente do local. O governador de Sebastian Paul, Mikhail Vozayev, mostrou imagens dos destroços de um míssil ataques dos Estados Unidos abatido na cidade. Na quinta-feira para sexta-feira foi emitido em Sebastian Paul um alerta aéreo e ameaça balística, que mais tarde foram cancelados. Mikhail relatou que mais de 4 alvos aéreos foram abatidos, incluindo mísseis com munição de fragmentação. Há muitas submunições do míssil ataques abatido na estrada, escreveu Mikhail no Telegram. A destruição de parte do míssil abatido das submunições ocorrerá no local da queda. Os moradores foram evacuados dos blocos de apartamentos e o tráfego na área está cortado, disse o governador. Uma sede operacional interministerial também está trabalhando no local. Decidiram destruir a munição e parte do míssil no local, cumprindo todos os requisitos de segurança necessários dos prédios número 219, 221, 223, 242. Os residentes foram evacuados, todos receberam locais de acomodação temporária, mas a maioria foi para o trabalho ou para a casa de amigos, escreveu Mikhail. Após a inspeção de todo o território, verificou-se que muitas submunições se encontravam na grama e nos arbustos,
Todas as submunições estão marcadas, mas sua remoção levará mais tempo, explicou o alto funcionário. Ele explicou que será escavado um buraco em um local na rua General Ostraikov, onde não haja comunicações, na qual parte do míssil e das submunições será destruída. Mikhail acrescentou que foi possível transportar para o local de destruição partes do míssil presas em um prédio em outro bairro, na rua Simonka. Os maratões já voltaram para casa, escreveu. O Ocidente receia que a China pode se tornar uma potência nuclear semelhante aos Estados Unidos, relata o jornal. O programa nuclear chinês suscita preocupações no Ocidente, já que líderes ocidentais temem que a China se torne uma potência nuclear comparável aos Estados Unidos, escreve a Financial Times. A China está expandindo seu arsenal de ogivas nucleares e modernizando as forças para sua entrega. Segundo alguns funcionários estrangeiros, esse espaço poderia transformar o país em uma potência nuclear comparável aos Estados Unidos e à Rússia, aponta o jornal. De acordo com o artigo, Pequim lançou uma ofensiva diplomática contra a política nuclear dos Estados Unidos. Em particular, Pequim apelou aos países com armas nucleares para firmar um tratado sobre não serem os primeiros a usar armas nucleares uns contra os outros. O lado chinês também acusou os Estados Unidos de grave violação do tratado sobre a não proliferação de armas nucleares por causa do programa estadunidense Guarda-Chuva Nuclear para proteger os aliados. Segundo fontes, dentre as autoridades dos Estados Unidos, este apelo de Pequim é motivado pelo desejo de sufocar a crítica ocidental no contexto da acumulação do potencial nuclear da China. Anteriormente, informou-se que a administração do atual presidente dos Estados Unidos, John Biden, os democratas se opõem a um apelo de assessores de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, para retomar os testes nucleares. No final de junho, Robert O'Brien, ex-conselheiro de Segurança Nacional do ex-presidente Donald Trump, apelou em um artigo para a revista norte-americana Foreign Affairs a retomada dos testes nucleares dos Estados Unidos se o republicano for reeleito. Ele argumentou que a medida supostamente ajudaria os Estados Unidos a combater a Rússia e a China. Os Estados Unidos buscam novos mercados ao reinstalar armas nucleares na Europa, diz veterana. A planejada reimplantação de armas nucleares dos Estados Unidos na Europa tem como objetivo garantir a submissão europeia às demandas de Washington, incentivar o financiamento para as indústrias de mísseis norte-americanas, disse a antiga analista do Departamento de Defesa norte-americano, Karen Kowalczyk. A OTAN se fundiu intelectualmente e militarmente com o sistema de aquisição de defesa militar dos Estados Unidos, afirmou Kowalczyk, que também é tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão implantar mísseis na Alemanha 37 anos depois de Washington ter concordado em retirá-los de acordo com o Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário de 1987, que o presidente Donald Trump se recusou a prorrogar em 2019. Kowalczyk observou que a liderança e as populações dos países membros da OTAN historicamente se ressentem do domínio dos Estados Unidos. Para lidar com isso e garantir conformidade e subordinação, os Estados Unidos criaram uma abordagem superficial em equipe com a aliança, construindo-a como independente, enquanto a realidade integra ainda mais profundamente a liderança, até mesmo na política e economia nacional dos Estados membros europeus, acrescentou o especialista. Em resumo, vemos uma militarização da política na Europa pelos Estados Unidos, usando a política energética, a política doméstica e operações de inteligência para garantir que os governos europeus permaneçam subordinados às demandas dos Estados Unidos, afirmou. Para a analista, ao invés de tratar dos Estados Unidos e Rússia, que poderiam limitar a preparação para a guerra, as nações ocidentais foram levadas a expandir a OTAN, incluindo uma tentativa de integrar a antiga signatária do INF, a Ucrânia, na aliança. Após 2 alargamentos, pós-Guerra Fria, em 1999 e 2004, as adesões de seus novos membros desde 2009 criaram uma fronteira maior entre a Rússia e os Estados Unidos e a OTAN, disse Kowalczyk. Essas adesões também criaram o maior clube de compradores de materiais e energia dos Estados Unidos e aumentaram o risco de uma guerra central na Europa. Ao invés de recorrer à diplomacia para a discussão bilateral e multilateral, cresceu ela. Isto foi recentemente demonstrado pela reação uniforme e historicamente pró-guerra da OTAN e da União Europeia às conversas do líder húngaro Viktor Orbán com a liderança russa sobre questões de políticas regionais, disse Kowalczyk. Diante disso, nos 5 anos desde que o tratado foi deixado de lado pelos Estados Unidos, a paz e a diplomacia só não foram proibidas, como se tornaram
inconstitucionalmente impossíveis na Europa. A militarização desencadeada pelo fim do Tratado de INF, entre outras coisas, não está funcionando para beneficiar as economias europeias ou ajudá-las a lidar com seus próprios desafios internos, afirmou Kai Wajtkowski. A liderança dos Estados Unidos frequentemente fala sobre estabilidade e transparência, mas a realidade é muito diferente, defendeu o analista. A falta de um tratado em vigor para limitar a militarização da Europa, impulsionado pelos Estados Unidos, aumentou grandemente a instabilidade, reduziu a transparência, empobreceu e agitou as populações de muitos países membros da OTAN, incluindo a dos Estados Unidos, disse Kai Wajtkowski. De acordo com relatórios da mídia britânica, a Inglaterra se associou à Alemanha para desenvolver e implantar um novo míssil de alcance intermediário projetado para atingir o arsenal nuclear da Rússia. O secretário de Defesa da Inglaterra, John Hurley, conversou com seu homólogo alemão em Berlim na última quarta-feira sobre o plano para desenvolver conjuntamente um novo míssil estratégico com um alcance de 3.200 quilômetros. Su-57S atualizados da Rússia voam em missões secretas de ataque profundo sobre a Ucrânia. Nos últimos dias houve vários relatos sobre o agora lendário jato de caça Su-57 de última geração voando em missões de ataque profundo sobre a Ucrânia, usando seus recursos avançados para contornar as defesas aéreas do regime de Kiev. Como um dos sistemas de armas de ponta da Rússia, esta aeronave, conhecida na OTAN como Felon, tem sido usada desde o início da operação militar especial. Na época, poderia ter sido argumentado que o Su-57 era um exagero, já que suas capacidades eclipsam em muitas de qualquer jato de caça do arsenal da junta de Kiev. No entanto, embora isso ainda seja verdade para aeronaves, o Ocidente político forneceu a seus fantoches favoritos vários sistemas de armas avançados, particularmente plataformas de longo alcance. Como resultado da necessidade do Su-57 cresceu consideravelmente, já que suas capacidades podem complementar o já impressionante sistema de ataque de longo alcance de Moscou. Nos últimos meses, o Felon foi usado em combinação com mísseis de cruzeiro furtivos avançados, como o KH-69, com efeito devastador sobre os ativos estratégicos do regime de Kiev, para desviar a atenção de sua situação desastrosa nas linhas de frente, bem como marchar a reputação do Su-57. A junta de Kiev alegou que supostamente destruiu pelo menos um jato, de acordo com sua agência de inteligência. O suposto ataque de drone ocorreu em 8 de junho e atingiu um Su-57 estacionado na pista da base aérea de Akhtubinsk, no oblast de Ostrakhan, no sul da Rússia, embora certamente não seja impossível, dada a proporção do regime de Kiev de usar mentiras descaradas e propaganda de guerra. As alegações devem ser tomadas como uma montanha de sal. No entanto, em forte contraste com os militares russos têm resultados muito reais e verificáveis por trás do uso do Su-57 no teatro ucraniano. Ou seja, a United Aircraft Corporation efetivamente confirmou a participação do Su-57 em operações secretas e de ataque profundo, considerando o fato de que os interceptadores MiG-31B super rápidos de alto voo e os caças de superioridade aérea da classe mundial, como o Su-35S, estão dominando o céu. Geralmente é desnecessário que o Su-57 participe de operações ar-ar. E embora nenhum detalhe tenha sido dado pelos militares russos ou pela UAC, é praticamente certo que o caça de última geração de Moscou seja usado principalmente em uma capacidade de ar-solo, atingindo ativos de alta prioridade bem atrás das linhas inimigas. Também é possível que alguns sejam usados para dar suporte a unidades da linha de frente. Mas outros jatos, como o Su-34, uma aeronave supersônica de caça-bombardeio ataque multifunção de médio a longo alcance, são muito mais adequados para tais missões, principalmente devido a atualizações recentes. No entanto, deve-se notar que o mortal Held Duck não é a única a receber atualizações, ou seja, fontes militares relatam que um Su-57 atualizado está sendo usado na Ucrânia. E embora quaisquer detalhes ainda não tenham sido divulgados, alguns já especulam que um novo Su-57M está sendo usado, enquanto outros acham
que o jato básico simplesmente obteve melhorias incrementais em linha com a experiência acumulada durante a operação. O último pode ser mais provável, já que o SU-57M, nome de código do programa Megapolis, era esperado anteriormente para estar pronto não antes de 2025. No entanto, com a recente reorganização do Ministério da Defesa da Rússia, bem como um aumento maciço nos gastos com defesa e a mobilização da indústria militar da classe mundial do Kremlin, é muito possível que o programa tenha sido acelerado significativamente e que a nova variante já esteja sendo usada em operações de combate. O Su-57M incorpora uma série de sistemas e subsistemas altamente aprimorados, bem como melhorias em logística, confiabilidade e manutenção, melhores controles de voo e, por último, não menos importante, novos motores, o incomparável Saturn, a L-51F1, anteriormente conhecido como ISDLE-30, enquanto os atuais motores AL-41F1 dão ao Su-57 todas as capacidades exigidas pelos militares russos. Os novos oferecem um desempenho muito melhor em termos de empuxo, eficiência de combustível superior e vários outros parâmetros importantes. Os russos também trabalham em estreita colaboração com os militares para implementar atualizações na aviônica do jato, incluindo maior alcance de detecção e melhor rastreamento para seu radar. A SANO-36 Belka, ou Esquilo em russo, desenvolvido pelo aclamado Tiki Mirov MIP. Além disso, melhorias nos recursos furtivos do Su-57 também foram implementadas. Também houve atualizações no sistema de armas do jato, então ele agora carrega uma infinidade de munições para várias missões, enquanto a maioria da mídia continua relatando que o Su-57 usa as mesmas armas que o Su-35S, Su-30, MiG-31BM, etc. Especialistas militares com quem tive a honra de falar forneceram ampla evidência de que a Rússia desenvolveu uma série de novas armas para o S-57. Por exemplo, o Major Irbis diz que, em vez das variantes regulares do R-77 ou o Su-57, agora usa o ISDLE-180 ou R-87 em algumas fontes militares. Um míssil a hipersônico com scramjet altamente avançado, velocidade máxima acima de Mach 5. Além disso, ele afirma que o R-37M regula ISDL-610M não cabe no compartimento interno de armas do Su-57, o que levou ao desenvolvimento de sua variante altamente aprimorada, conhecido como R-97 nas fontes militares russas. Ambos os mísseis são hipersônicos. Velocidade máxima de Mach 6 e 7 tem um alcance massivo de 400 km, efetivamente transformando seus portadores em S-400 voadores. O R-37M atingiu vários marcos importantes na Ucrânia, derrubando caças inimigas a distâncias superiores a 217 km, um recorde mundial absoluto, um fato que até mesmo o patologicamente russofóbico Reino Unido não nega. Além disso, os últimos relatórios sugerem que esse recorde foi quase quebrado nos últimos dias, quando o MiG-29 do regime de Kiev foi abatido a uma distância de 213 km por um Su-35S, ou possivelmente MiG-31BM. Armado com R-37M, o R-97 do Su-57 tem as mesmas características ou superiores, dando a ele capacidades absolutamente inigualáveis entre os caças furtivos de última geração em qualquer lugar do mundo. Os militares russos certamente capitalizarão essas vantagens contra qualquer oponente. Oportunidades perdidas. O uso de armamento da OTAN limita o potencial brasileiro, dizem analistas. Ao longo do século XX, o Brasil desenvolveu e sucateou sua indústria nacional, em especial a bélica. Com essa preferência neoliberal por importações, veio também uma preferência por armamentos ocidentais, trazendo risco de dependência tecnológica em base às nossas forças. Nesse contexto, aliás, do BRICS surgem como exemplo a serem seguidos as crises da Avibraz é o último episódio de um grande problema na base industrial da defesa do Brasil.
Na busca de um comprador, duas companhias internacionais se mostraram dispostas a adquirir a fabricante do sistema de mísseis, a australiana Defence Techs, e a chinesa Norinco. A Vibraz era até pouco tempo atrás a única empresa do hemisfério sul que fabricava combustível de foguete, afirma Lux, que é professor no programa de pós-graduação em integração contemporânea da América Latina, da Universidade Federal de Integração Latino-Americana e coordenador do Núcleo de Estudos de Estratégia Política e Integração Regional. Talvez seja por isso que os australianos estejam interessados em comprar como forma de resolver o problema deles de autonomia nessa área. A disputa pela companhia brasileira ainda é representativa de outro problema no setor de defesa brasileiro, sua predisposição pela compra de armamentos ocidentais, em vez de uma aquisição variada do desenvolvimento nacional. Bárbara Diniz, pesquisadora e associada do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Universidade Estadual Paulista e do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, explica que há vários fatores que influenciam na escolha dos militares por um ou outro equipamento, como o treinamento dos militares no uso de uma nova tecnologia, a facilidade de manutenção, possíveis transferências de tecnologia, relações geopolíticas e diplomáticas do país. Esse último ponto, diz Fabrício Ávila, doutor em Ciência Política e presidente do ISAP, é o que justifica a proximidade entre as Forças Armadas Brasileiras e os exércitos ocidentais. Em 1920, o exército brasileiro recebeu a missão militar francesa que chegou ao país com o intuito de moldar o exército brasileiro para o século XX. A consolidação das relações, contudo, aconteceu em 1943 com a atuação da Força Expedicionária Brasileira ao lado dos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial. E o Oceano Atlântico favorece esse contato. Ou seja, constrangimentos históricos e geográficos colocaram naturalmente a Europa Ocidental e a América do Norte ao alcance dos militares e sociedade do Brasil. Quer destacar que o Brasil passou por momentos de investimento e sucateamento da indústria bélica. Nos anos 60, tínhamos uma capacidade industrial razoável que foi desmontada em partes no começo da ditadura militar. Diz, foi o caso da Panair do Brasil, que teve suas operações encerradas por um despacho do governo militar em 10 de fevereiro de 1965. Para o final do período da ditadura militar, o governo voltou a investir na criação de uma indústria autônoma, inclusive com parceria Sul-Sul, apontou o pesquisador. Esse período durou até o governo do Fernando Henrique Cardoso, quando a ideologia neoliberal tomou conta do país. Quando o país deixou de apoiar essas indústrias, inclusive deixando elas falirem, a política de investimentos foi retomada até certo ponto nos primeiros governos Lula, a exemplo do programa de desenvolvimento submarinos ProSub. No entanto, dificuldades orçamentárias no governo de Dilma Rousseff desaceleraram essa visão de autonomia, que cessou completamente nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Voltamos à lógica de compra de prateleira de mercado. Esse pensamento traz consigo diversos riscos. Aponta de início como a vulnerabilidade do país a embargos tecnológicos, restrições e transferências de tecnologia e flutuações nos preços internacionais. Essas vulnerabilidades comprometem a autonomia estratégica brasileira e inibem o potencial de desenvolvimento da indústria de defesa nacional. Na história mundial, há diversos casos que exemplificam a necessidade de indústria autônoma, como a Guerra das Malvinas, quando nações ocidentais cortaram o fornecimento de mísseis argentinos que lutavam contra a Inglaterra. Os mísseis antinavio argentinos eram Oxecit franceses. Lembra que não só os franceses cortaram o fornecimento de mísseis Oxecit para o governo argentino na época, gerido por uma junta militar comandada por Leopoldo Galtieri, mas também jamais enviaram os códigos de ativação dos mísseis já entregues. Ao que tudo indica, os ingleses ainda receberam da França os códigos de desativação dos mísseis. Outro exemplo, destaca o pesquisador, foi a invasão da China pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra sino-japonesa, os chineses conseguiram segurar as forças nipônicas graças aos armamentos comprados da Itália e da Alemanha. Depois, entretanto, o Japão negociou com seus aliados europeus o término dessas vendas, fazendo com que a China, dependente dos armamentos ocidentais, tivesse dificuldade de se defender. O que o Brasil pode comprar de outros países? Pergunta.
Se, por um lado, os especialistas apontam os riscos de o Brasil não diversificar os fornecedores nem desenvolver sua base industrial de defesa, há também dificuldades associadas com uma adaptação desses armamentos à logística pré-existente das Forças Armadas. Isso não quer dizer, contudo, que a aquisição de equipamentos de outros países fora da esfera ocidental não seja tema de debate nas Forças Armadas. Equipamentos russos, chineses e indianos, países que são parceiros estratégicos do Brasil na iniciativa dos BRICS, frequentemente aparecem nas licitações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Cada uma dessas nações possui um parque industrial de defesa robusto e oferece uma gama diversificada de produtos com características e preços que podem ser atrativos para o Brasil, sublinha Diniz. Para que o fato de essas nações serem do BRICS são um grande benefício para as negociações brasileiras, deveriam ser a nossa prioridade para pensar tanto no desenvolvimento de coisas em conjunto. É o caso do Sukhoi Su-35, caça russo, que estaria muito bem adaptado às necessidades brasileiras, uma vez que, ao contrário do sueco, o Gripen é um avião voltado para viagem de longo alcance, ideal para um país continental. Não é preciso abandonar o Gripen, mas seria muito útil a gente ter alguns aviões de longo alcance capazes de sair de Brasília, por exemplo, e ir até Manaus sem precisar reabastecer, afirma Kerr. Fabrício Ávila destaca que a Rússia tem um histórico de desenvolvimento de blindados e artilharia de forma autóctone, costumada a preservar os elementos principais dos armamentos, como comunicação, munição, blindagem motor, com o intuito de facilitar a produção em escala. Nesse sentido, há diversos equipamentos que poderiam ser usados pelas forças brasileiras, como tanques T-90, sistemas de defesa antiaérea S-400 e helicópteros de ataque Mi-35, destaca no início. Inclusive, a Força Aérea Brasileira deveria repensar o uso do Mi-35, batizado por aqui como a H-2 Sabre. A FAB possui 12 helicópteros de ataque desse tipo em seu poder, mas foram aposentados antes da hora, diz Ávila. Conhecidos como tanques aéreos, eles poderiam ser usados para o fortalecimento da Amazônia, principalmente para o apoio cerrado do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizada em Roraima. Outro exemplo de parceria dentro do BRICS, que seria bastante proveitoso para o Brasil, é o Irã. Ressalta que tem um programa fantástico de mísseis e drones inteiramente nacional. Versões desses armamentos iranianos são inclusive bastante usados por grupos de resistência ao Ocidente pelo Oriente Médio. O país ainda fabrica outro tipo de armamento que seria bastante útil para o Brasil, sublinha o professor da UNILA. Mini submarinos seria interessante para a gente, tanto para resgate como para treinamento, como para defesa de ponto no litoral. Por exemplo, defesa da Foz da Amazônia de plataformas petrolíferas, quase de um navio de águas marrons, nesse sentido. Outro país que poderia servir de fornecedor para as Forças Armadas brasileiras é a China, que desenvolveu sua indústria bélica a largo espaço nas últimas décadas. Ainda por cima, hoje o país ainda produz armamentos em diferentes versões, uma para o mercado doméstico, adaptado de seus padrões, adepto de seus padrões, e uma para exportação, isto é, que se adequa a outros padrões logísticos, como o padrão OTAN. Para Ávila, as fragatas chinesas Type 054A, conhecidos como Jiankai-2 na versão padrão OTAN, seriam facilmente operados pelos marinheiros brasileiros, uma vez que são inspiradas na classe de navios franceses Lafayette. O país asiático conta ainda com catamarãs de defesa costeira de alta qualidade, diz que inclusive armados com mísseis antinavio. Os especialistas são incisivos quanto à necessidade do Brasil de não só diversificar seus fornecedores, mas desenvolver uma política de defesa clara e consistente, que permite a modernização das Forças Armadas de forma eficiente, como expõe Diniz. A Índia usou de sua posição enquanto grande país emergente para fazer uma barganha diplomática e conseguir se industrializar com a ajuda de diferentes nações, explica que eles importam caças russos, porque a Rússia é um parceiro tradicional deles, e os caças russos cobrem metade do país. Eles importam também caças ocidentais, geralmente da França, que eles vigiam outra parte do país, detalhe. É como se fossem dois comandos aéreos diferentes. A diversificação de exportações, seja com a Rússia, China ou qualquer outro país, deveria passar pelo mesmo caminho pragmático que escolheu a Índia, diz Ávila. Os indianos produzem localmente a maioria dos armamentos russos que necessitam, gerando emprego e reduzindo a dependência do fornecimento externo desde a Guerra Fria.
O Brasil teria equipamento sino-russo de qualidade internacional, produzindo localmente sob a licença para uma América do Sul mais estável e unida. Drone Gerbera da Rússia, projetado para ataque e reconhecimento, surge na Ucrânia e promete transformar táticas de combate no cenário de guerra atual. Recentemente, um novo tipo de drone russo, o Gerbera, surgiu na Ucrânia. Esse drone multifuncional de longo alcance pode executar missões de ataque e vigilância, complementando o drone de ataque unidirecional Shahed Gerar, amplamente utilizado e projetado pelo Irã. Em 24 de julho, imagens de um drone Gerbera abatido na região de Kiev foram divulgadas nas redes sociais ucranianas, indicando sua recente implantação em combate. O drone Gerbera, de origem russa, possui uma asa delta grande com bordas de ataque curvadas e uma única barbatana de cauda vertical, diferindo do Gera, que tem estabilizadores horizontais nas pontas das asas, com uma envergadura de cerca de 2 metros comparada aos 2,5 metros do Gera 2. O drone russo Gerbera é feito de espuma absorvente de radar e tem sido visto na cor preta. Esse design o torna mais difícil de ser detectado por sistemas de radar convencionais. Relatórios indicam que o Gerbera foi projetado não apenas para missões de ataque, mas também para reconhecimento de distração de defesa aérea, funcionando como uma isca. A funcionalidade do enxame, embora não totalmente dinâmica, permite missões pré-programadas onde múltiplos drones operam de forma autônoma, mas em grupo, aumentando a eficácia em campo de batalha. O Gerbera pode ser equipado para várias missões, incluindo ataque kamikaze, reconhecimento eletrônico e atuação como isca. Utiliza uma câmera para orientação, implicando um sistema de controle humano com alcance limitado pela necessidade de comunicação direta por rádio. O uso de repetidores aéreos pode estender essa conectividade, uma tática que se tornou comum na Ucrânia. O drone abatido em Kiev estava equipado com antenas 3G e 4G e um modem de cartão SIM, permitindo comunicação semi-esporádica via rede móvel ucraniana. Esse método pode garantir a ligação de vídeo entre o drone e o operador durante parte do voo, complementando o sistema de navegação autônomo que segue rotas pré-determinadas. Desenvolvido pelo pouco conhecido Gastelo Design Burel e possivelmente fabricado na mesma instalação dos drones Guerra em Yalibuga, no Tartaristão, o Gerbera representa um avanço significativo na tecnologia de drones russos, mesmo com informações limitadas sobre o seu tamanho e peso, alcance e carga útil. O fato de um exemplar ter sido recuperado em Kiev sugere um alcance de centenas de quilômetros. O Gerbera oferece uma alternativa mais barata e fácil de fabricar em comparação com o Shahed 136, mantendo a utilidade e eficácia em combate. Isso pode aliviar a pressão sobre a capacidade de produção de drones existentes na Rússia, permitindo maior número de unidades disponíveis para missões. Além disso, o uso dessas armas para absorver mísseis de defesa aérea ucranianos torna sua aquisição ainda mais estratégica. O aparecimento do drone russo Gerbera é motivo de preocupação para as defesas aéreas ucranianas, já pressionadas pelos ataques contínuos de mísseis balísticos de cruzeiro e munições lançadas do ar. Com a avaliação contínua das capacidades do Gerbera pelas autoridades ucranianas, novas informações devem emergir, elucidando ainda mais seu papel e impacto no conflito em andamento. A introdução deste novo drone demonstra a contínua evolução e sofisticação das táticas de guerra moderna, sublinhando a importância de inovações tecnológicas no campo de batalha.
Scott Ritter, alguns prisioneiros trocados provavelmente eram pagos pela CIA. A operação de troca de 26 prisioneiros de 7 países teve lugar em Ankara, na Turquia. Nesta quinta-feira, como resultado, 8 cidadãos russos detidos e presos em vários países da OTAN, juntamente com seus filhos menores de idade, foram devolvidos ao país. Todas as implicações sugerem que algumas das pessoas envolvidas na recente troca de prisioneiros entre Moscou e vários países ocidentais eram ativos de espionagem da CIA, disse o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter. A troca que ocorreu ontem parece ter sido um acordo feito entre os serviços secretos russos e a CIA americana, observou Ritter, comentando que está sendo denominado de maior troca de prisioneiros da Guerra Fria. O especialista apontou que entre os 16 prisioneiros liberados pela Rússia estavam Evan Gershkovich, pego em flagrante recebendo segredos russos. O veterano da Marinha dos Estados Unidos, Paul Yellam, também foi acusado de espionagem contra a figura política russa Vladimir Kara-Murza. Como se vê, tinha um green card dos Estados Unidos. Isso implica que havia uma relação especial entre ele, Kara-Murza, e o governo dos Estados Unidos, que talvez o governo dos Estados Unidos não queria falar em público, disse Ritter. Kara-Murza parece ter sido pago pela CIA também, observou ele. Olhando para o futuro, o analista sugeriu que essa troca de prisioneiros que ocorreu na penumbra da presidente Joe Biden pode ser o melhor que as relações Estados Unidos-Rússia vão ser por algum tempo agora. Não acho que as relações Estados Unidos e Rússia vão estar em uma posição onde tal troca de prisioneiros poderia ter ocorrido no próximo ano ou nos próximos 2 anos. Então, isso precisava acontecer agora e é por isso que aconteceu a maior troca de prisioneiros desde o fim da Guerra Fria. Quem sabe o que o futuro trará. Espero que esse seja o início de uma tendência de boas relações, mas provavelmente não, concluiu Ritter. Em 1º de agosto, o Serviço Federal de Segurança da Rússia informou que 8 cidadãos russos detidos e que estavam presos em vários países da OTAN regressaram à Rússia. Por sua vez, vários cidadãos estrangeiros condenados por espionagem e vários russos com dupla cidadania deixaram a Rússia durante a troca. Tensão entre a Alemanha e Turquia cresce com bloqueio de Eurofighter. Será que caças bombardeiros F-16 Viper serão alternativa para essa disputa estratégica? Pergunta. A Alemanha continua a bloquear a venda do Eurofighter Typhoon à Turquia, apesar das negociações em curso das tensões crescentes. Esse bloqueio tem raízes profundas e envolve questões geopolíticas complexas, incluindo as atividades da Turquia no Mediterrâneo Oriental e suas relações internacionais. No fim de janeiro, após meses de discussão com Washington, durante os quais os Estados Unidos deram luz verde à adesão da Suécia à OTAN, Ankara conseguiu um avanço significativo. A Agência de Cooperação para a Segurança e Defesa dos Estados Unidos recomendou ao Congresso a aceitação da potencial venda à Turquia de 40 caças F-16 Viper, 79 kits de conversão para F-16 de gerações anteriores e munições, totalizando aproximadamente 23 bilhões de dólares. Sem objeções do Congresso, esperava-se que os contratos fossem rapidamente assinados. No entanto, 6 meses depois, esses planos ainda não se concretizaram. Ankara aparentemente mudou de direção, agora priorizando a compra de pelo menos 40 Eurofighter Typhoon, uma proposta que está em discussão há meses. Yasa Guler, ministro de Defesa turco, em uma aparição perante a Grande Assembleia Nacional Turca em novembro, declarou:
Estamos trabalhando no Eurofighter, queremos comprá-lo. É uma aeronave muito eficiente. Eles são fabricados na Inglaterra, Alemanha e Espanha. A Inglaterra e a Espanha concordam. E agora estamos tentando convencer a Alemanha. Embora a Alemanha tenha removido seu veto à venda de Eurofighter Typhoon para a Arábia Saudita, o mesmo não aconteceu com a Turquia. No entanto, após a última cúpula da OTAN em Washington, Erdogan afirmou que as negociações com a Inglaterra e a Alemanha estavam progredindo, sugerindo a possível mudança de postura de Berlim. Mas ainda há um caminho a percorrer. Na Farne Boris Air Show, Giancarlo Mezzanato, diretor-geral do consórcio Eurofighter, confirmou a oposição alemã à venda de Typhoons para a Turquia. Mezzanato explicou que esse bloqueio está provavelmente ligado às atividades turcas no Mediterrâneo Oriental, especialmente em relação à exploração de gás natural, o que tem gerado tensões com a Grécia e a República de Chipre. Além disso, as recentes ameaças de Erdogan contra Israel não ajudam a melhorar a situação. Apesar dessas dificuldades, Mezzanato expressou otimismo no Paris Air Show, estimado que seria possível vender entre 150 a 200 aeronaves a curto prazo. A Alemanha e a Espanha já encomendaram 45 aeronaves, 20 para a Alemanha e 25 para a Espanha. A Itália deverá seguir com a compra de 24 unidades em breve. Além disso, o levantamento do embargo alemão à venda de armas à Arábia Saudita resultou em um pedido de 48 aeronaves, embora a Dassault Aviation com o Rafale F4 também esteja na disputa. A Polônia é outra prioridade para o consórcio Eurofighter. A Força Aérea Polonesa necessita de 32 aeronaves e não há interesse em apoiar um programa europeu, o que poderia abrir novas oportunidades para o Eurofighter. Estamos tentando determinar a melhor solução para eles, algo que certamente será diferente do que os Estados Unidos podem oferecer, explicou o Mezzanato. A venda de Eurofighter Typhoons à Turquia permanece um tema controverso e cheio de incertezas. A resistência alemã é um obstáculo significativo, influenciado por considerações geopolíticas e regionais. Enquanto isso, o consórcio Eurofighter continua a explorar novas oportunidades de vendas em outros mercados, incluindo a Polônia, mantendo o foco em expandir sua presença global. Neste cenário dinâmico e desafiador, cada movimento estratégico pode ter implicações profundas não apenas para a Turquia e a Alemanha, mas para todo o equilíbrio de poder na região e além.